Voltamos com o Papo de Juventude. A nossa conversa de hoje é a PEC que reduz a maioridade penal e agora está sendo analisada pelo Senado Federal. A gente estava conversando, deputado, o senhor falou da questão dos tipos de crime. É importante frisar que o crime de tráfico de drogas ficou fora desse texto da Câmara Federal. Ainda bem. E a maioria dos jovens que estão nesse sistema socioeducativo é ligado ao crime de tráfico de drogas. Falando em sistema prisional, também está no texto de que os jovens, no caso, não cumpririam a pena junto com os maiores de idade. Seriam construídas o sistema carcerário à parte. Isso também tem muitas questões, porque envolve questão de verba, questão de regiões onde esse sistema carcerário seria construído. O que o senhor acha sobre isso? Olha, eu acho que tipo me engana que eu gosto, né? Que sistema carcerário específico? Se você não consegue no ECA, cumprir o ECA, porque exatamente esses locais são absolutamente inadequados, quer seja do ponto de vista físico, quer seja do ponto de vista de quem os administra, como é que você vai imaginar que vai construir novos presídios, né? Você tem as cadeias superlotadas, os presídios superlotados. Se você não dá nem vazão para a população de maior idade, né? E é uma outra discussão também, que não faz parte desse momento, né? Se a solução também para o crime fosse só construir presídios, né? E não é, né? Então, eu acho que você dizer uma coisa para provar um texto, quando na prática já saber que essa parte não vai acontecer. Ainda mais nessa crise que vive o Brasil, os estados e os municípios, que estão, a grande maioria, sem dinheiro até para pagar folha. José, você é a favor dessa redução. Fala um pouquinho dessa sua defesa. Bom, inicialmente, gostaria de falar que o jovem com 17 anos, eu não vejo nenhuma grande diferença para o jovem de 18 anos. Eu completei 18 anos esse ano, eu tinha 17 no ano passado, eu tenho a clara consciência que matar é errado. A questão do furto, eu até concordo que não deveria ser incluído. Agora, a questão do homicídio, de tudo mais, eu concordo que tem que haver uma punição. E as pessoas que são a favor, elas têm a consciência, ou então deveriam ter consciência que essa medida não é para reduzir a criminalidade. Isso é óbvio. Para reduzir a criminalidade é uma coisa óbvia, você tem que investir na educação. Agora, no seu caso, você defende que seria uma opção e não uma solução. É mais que isso. É algo algo de justiça. Porque a população ela já não aguenta mais. Por isso que 90% da população é a favor. A população não aguenta mais ligar a televisão e ver que um jovem de 17 anos, ele roubou, e não só roubou, ele foi e matou a pessoa depois de ter pego já os pertences dela. Ele não só matou, ele sem escrúpulos nenhum, não só roubou, ele sem escrúpulos nenhum, ele mata uma pessoa. Ou seja, aí a população já não aguenta mais isso. Então é por isso que eu concordo que esse jovem de 17 anos que matou, ele deve ser punido da mesma forma que um jovem de 18 anos também deve ser punido. Logicamente, eu concordo que o contexto que ele deveria cumprir a pena dele, se ele cometeu com 16 anos até 18, num presídio especial, e depois sim ser mandado para um presídio comum, assim como qualquer outro. A lei que é da redução, ela também não é uma nova lei, ela existe desde 1993. E o ECA, nesse sentimento de impunidade que a população tem, sim, o ECA ele já prevê uma punição a partir dos 12 anos, como na maioria da média dos países. A partir dos 12 anos ele pode cumprir até 9 anos de pena, sendo interno, semi-interno e em liberdade assistida, além de outras medidas. É muito preocupante quando a gente coloca crime hediondo, porque pega uma sequência de coisas, e aí retoma, mesmo assim, pelo termo, o tráfico de drogas, retoma a alteração de alguns produtos. E aí eu queria fazer uma pergunta, já que eu sou a favor, eu sou contrário e o deputado também, e a gente sempre fala que a redução não é a solução. Só que existe sim um problema de segurança pública também que tem que ser recolocado em tema. Existe hoje, morrem 30 mil jovens no Brasil e desses 30 mil, 77% é negro. A cada dia, existe 3 autos de resistência. Temos a polícia que mais mata e a polícia que mais morre. Quais são as soluções que podem ser oferecidas para a segurança pública no estado do Rio de Janeiro? Deputado? Olha só, se a gente pegar
o orçamento do Estado, você vai verificar que depois da Previdência Social, os maiores gastos são com segurança pública, não são com educação nem com saúde. Isso é um dado alarmante e não um dado para ser visto positivamente, né? Se você gasta mais em segurança pública do que em educação ou saúde, é um dado alarmante. Então, eu acho que são muitas as questões que têm que ser abordadas. Primeiro, tem que se construir um país e um Estado que realmente haja desenvolvimento econômico e social. Isto é, que o desenvolvimento econômico seja com uma redistribuição de renda. Não adianta só crescimento econômico, porque sem isso você também não reestrutura as famílias. Porque não tem educação que possa funcionar sem família estruturada. Será que a escola vai ocupar o lugar da família? No meu entendimento, jamais. A escola é para ensinar. Para educar é a família. Se a família não tem as condições mínimas de sobrevivência social, desestrutura. Não tem como não desestruturar, né? Então, essa questão está tão intimamente ligada, né? E a segurança, ela tem que apostar na fase investigativa e não na fase repressiva. Olha só, se você ficar na janela, a partir do 10º andar, de qualquer prédio da Avenida Presidente Vargas, com um binóculo comprado no camelô, né, de péssima qualidade, você identifica claramente aquelas pessoas, menores ou não, que estão se movimentando para furtar, roubar, etc., na Presidente Vargas. Então, com um simples radinho, você comunica quem está lá embaixo e antes que haja ação, você a impede. Estou dando um exemplo banal, porque como eu já trabalhei na Presidente Vargas, eu vi, olha, ali aqueles 3 ali vão assaltar e assaltavam. E eu não era, na época, nem parlamentar e nem nunca fui policial. Então, enquanto não se apostar também em investigação, mais do que em repressão, os crimes vão se perpetuando e acontecendo, porque gera, diz assim, eu posso fazer porque eu fico impune, não é porque eu não vou ser condenado, é porque não vai acontecer nada. Ninguém vem aqui dizer que eu não posso fazê-lo. Então, esse sentimento de impunidade faz crescer e aumenta a insegurança da população. E aumentando a insegurança da população, cada vez ela vai querer medidas mais coercitivas, mais duras, até mesmo a pena de morte. Augusto. Então, Priscila, primeiramente eu gostaria de reforçar o ponto do meu amigo José, de que 90% da população é a favor da redução. E principalmente em um país como o Brasil, né, no qual a última consulta à população foi no ano de 2005. Ou seja, isso é um absurdo, a população está clamando por uma maior justiça. E acredito que qualquer definição de idade penal para responder penalmente pelos crimes seja arbitrária. Qualquer uma. Mas, claro, isso não deve ser levado como algo ruim. Tem pesquisas que apontam para um certo amadurecimento, mas a sociedade é uma coletividade muito grande. E na época, ou seja, há 75 anos atrás, acredito que as pesquisas apontaram para uma idade certa de 18 anos. Eu respeito o ponto do Bruno e do senhor deputado também, mas acredito que hoje em dia 16 anos e 17, que no caso é a minha idade, seja uma idade passível, sim, de responder pelos crimes. E, como o José falou também, acredito que essa seja uma resposta imediata aos recentes acontecimentos, que a educação a longo prazo deve ser tomada como uma solução, que querem colocar um nome para isso. E, inclusive, levando em conta os dados aqui que o Bruno colocou, de que a população negra e pobre sofre mais com isso, mas acredito que essa seja uma resposta imediata
e um clamor da população, já que 90% aprova essa medida. Bruno? Então, o problema não é que a população negra sofre mais com isso. O problema é que a população negra e pobre é a que sofre com isso. Embora esse desequilíbrio étnico e de questões financeiras envolva toda a sociedade, o maior prejudicado e que paga não só com a dignidade de vida, mas com a própria vida, é a população negra e pobre. Então, há uma legitimidade nesse clamor, né, quando a gente discute essas questões. Um ponto colocado pelo José e reforçado por você é a questão do achismo. Né? É aquilo que eu acho que é, e por eu achar que é, isso deveria nortear uma questão coletiva. E isso é uma questão perigosa, porque uma questão individual jamais pode nortear uma política pública, entende? Não é o que o Bruno pensa, mas é o que as pesquisas provam que são. E dentro dessa questão das pesquisas que trouxe o José, foi muito bem falado pelo deputado, essa questão, essa construção midiática, né? Essa influência na questão das pesquisas. Qual o problema disso? Há pouco tempo foi televisionado sobre a questão da redução da maioridade penal, que 30% dos que delinquem no Brasil são jovens, né? Jovens e adolescentes. 30%. E essa notícia de 30% foi desenhada como se fosse a questão principal, como se fosse o basilar, como se a segurança pública e a criminalidade respondesse apenas a essa questão, apagando, né, e influenciando a invisibilidade dos outros 70%. Como já foi dito pelo deputado, os que mais delinquem no Brasil são adultos. Né? E se a gente está ainda discutindo a questão da responsabilidade, a gente tem que atentar à responsabilidade constitucional do Estado para com isso. Porque um outro ponto, que acho que foi trazido pelo meu colega, é a questão da letalidade, né? Na verdade, do acesso à justiça. E quando a gente fala, eu sou advogado, né? Quando a gente fala de acesso à justiça, a gente não está falando da justiça em instituição formal, a gente está falando de justiça no vocábulo valor, a gente está falando de uma juventude negra e pobre que precisa ter acesso ao seu valor. Porque se a gente olhar o mapa da violência do Brasil e o relatório de desigualdades raciais no Brasil, vai perceber que, na verdade, 98% dos homicídios, né, da violência é destinada a essa população que é jovem, negra e pobre. Né? Então, analisando a Constituição, analisando o ECA, analisando o Estatuto de Juventude, a gente tem um conluio, na verdade, pró-vida. Né? E só a Constituição deveria bastar, mas a gente precisa de outros estatutos, de outras leis para poder segurar um acesso ao valor. E isso precisa ser discutido, sim. Então, só para reforçar, essa visão social, essa psicologia social que já existia lá em 1890, que é uma psicologia social que era declaradamente baseada com uma égide racista, né, que influenciava, inclusive, deputado, na formação da psique, né, porque o texto da lei dizia o seguinte, não vou me alongar, mas o texto da lei dizia o seguinte, autorizar a redução da minoridade penal para aqueles que não obrarem sem discernimento. Mas quem que discernia o discernimento, desculpa a redundância, era a autoridade policial. Um cargo de poder que era alcançado através da psicologia racista. Né? Ao mesmo tempo de agora, essa psicologia social que é levantada pelo José é uma psicologia social oivada por uma questão individual dentro de um país que ainda não esqueceu o mito da democracia racial. Tá certo. Entende? O nosso tempo está acabando, só queria finalizar com o deputado essa questão. Deputado, a proposta está no Senado, precisa ser aprovado o texto idêntico ao que foi aprovado na Câmara para ele valer. Apesar do senhor ser contrário a essa redução, o senhor acredita que essa redução vai ser aprovada? É bastante possível, né? Há uma pressão da opinião pública fortíssima nesse sentido, né? Como dizem os dois jovens aqui, 90% da população quer. Se eu estou assumindo aqui a posição de que eu sou contrário, eu estou na contramão do desejo da população. Né? Então, mas a maioria dos parlamentares se movem consoante o desejo das maiorias. Então, é bastante possível. Né? E é isso que mantém esse contraditório. Esse debate que a gente está fazendo aqui hoje. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Passou muito rápido, nosso tempo acabou. Muito obrigada, deputado. Obrigada pela presença de vocês, boa sorte na vida de vocês, isso que importa, esse debate que a gente está promovendo aqui, isso tudo é graças à busca do conhecimento de vocês, a curiosidade e principalmente o acesso aos estudos, que é isso que o jovem do Brasil precisa, né? O acesso a uma boa educação. Obrigada a você de casa também que acompanhou o papo de hoje. Para rever este ou outro programa da TV Alerj, acesse o nosso site www.tvalerj.tv. Você pode mandar sugestões e opiniões para a gente também. É só escrever para papodejuventude@tvalerj.tv. A gente se encontra semana que vem para debater mais temas de interesse dos jovens do nosso estado e do Brasil. Eu estou te esperando. TV Alerj, o canal do povo fluminense.